Olá! Na aula de hoje a gente vai estar fazendo uma linda borboleta. Eu já tenho ela aqui riscada, ó, para mostrar para vocês, metade dela. Se eu abrir ela fica inteira aqui, ó. Olha que linda. Mas eu vou estar ensinando também como é que a gente faz para desenhar. Primeira coisa que a gente vai precisar: lápis, borracha, uma reguinha é sempre bom e uma folha de papel A4 dobrada ao meio. Vamos precisar também de carbono, mas isso vem depois. Primeiro, agora, a gente vai começar desenhando o corpinho dela. Eu vou deixar essa daqui, aqui do ladinho, ó, para vocês irem olhando. Deixa eu ajeitar ela aqui. Isso. Então, a gente começa pelo corpinho. Eu gosto de fazer o corpinho bem centralizado, tá? O que eu fiz aqui na minha A4 dobrada ao meio? Eu fiz 11 por 16, tá? A gente vai desenhar meia borboleta e depois transformá-la inteira. Aqui eu tenho 16, então eu vou marcar o centro aqui, ó. 8. E aqui vai ser o meinho do corpinho dela. Então, aqui eu faço um meio círculo para a cabeça. Deixa eu tentar colocar numa posição que vocês enxerguem. Meio círculo para a cabeça, vamos dar um zoomzinho. Ok. Aqui a gente faz um ovalzinho, também, metade, né? E outro para fazer o corpinho a parte de baixo. Eu gosto sempre de fazer a anteninha primeiro, e vocês já vão entender por quê. Faço uma anteninha puxando lá para cima. Vocês viram que aqui em cima ele tem umas marcações, ó. Eu tenho uma marcação em 3 centímetros, em 5,5 e em 8, ó. 3, 5,5 e 8. Porque isso vai me dar referência aqui na hora de fazer a minha asa. Então, ó, fiz aqui um corpinho, a cabecinha e fiz já a antena. Aqui, ó, de trás, mais ou menos do meio da cabeça, como se ela estivesse vindo por trás da cabeça, eu vou começar a subir a asa, levando ela, ó, no mesmo ângulo da anteninha em direção ao número 3. Não vou chegar bem lá no número 3, aqui, ó. Eu vou manter aquele ângulo da anteninha, por isso, ó, a borracha, por quê? Porque a borracha vai, eu vou consertando. Então, ó, eu mantenho o ângulo da anteninha e quando eu chegar no 3, eu paro. Cheguei no 3, agora eu vou me dirigindo até o 5, quase encostando na linha lá em cima, no 5,5 lá, ó. Cheguei no 5,5 e agora eu começo a descer lentamente até o 8. Mas é só uma leve curvinha assim. E aqui, ó, nessa lateral eu deixei 1 centímetro. Por quê? Do 8, agora eu vou descer até aquele 1 centímetro. Tá? Pode fazer meio quadrado, não tem problema. Porque aqui, depois a gente vai consertando depois de fazer. Onde é que acaba a nossa asa? Mais ou menos aqui, ó. O corpinho, ele tem 2 partes. Nessa parte de cima, a gente vai sair do meio. E ela vai vir aqui, ó. A parte de baixo, a gente vai fazer uma linha imaginária aqui. Na metade dela. Na metade de cima, a gente vai sair mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem. Mais ou menos aqui, ó, na linha dos 5, eu vou fazer também um tracejado. Eu vou sair daqui do meio e encontrar ela aqui, ó. Vou descendo para encontrar ali no meio. Feito isso, agora eu coloco uma curva. Deixa eu abrir um pouco o zoom que agora começou a... Isso. Faço uma curva e vou encontrar com ela lá em cima. Ó. Tá pronto a parte da asa, a parte de cima. Agora, ó, vamos diminuir aqui, voltar com o nosso desenho aqui do lado. A gente vai fazer essa parte de baixo, ó. Ela parece uma gota.
E vocês vejam, ó, ela não sai daqui de baixo, ela sai mais ou menos dali, daquele meio que a gente já tinha marcado, ó. A gente sai e ela vai vir um pouco mais para cá, mais ou menos na direção do 8 lá que a gente já tinha marcado. Podemos apagar essa linha de marcação do 5 e vamos fazer aqui a do 8. Então, daqui eu faço uma marcação, ó, como se fosse uma gota. Se eu quiser botar um detalhe especial aqui, eu faço isso aqui. Pode sair um pouco desse meu 16 centímetros, não tem problema. Esse 16 centímetros é só para me dar um parâmetro. Ok, feito essa parte, agora a gente vai fazer esses adornos. Parecem complicados, mas não são. Aqui na parte de cima, ó, a gente vem vindo no contorno e começa... Aqui na pontinha a gente já vai colocar 3 bolinhas assim, para dar um charme. Feito aqui, a gente vai contornar as 3 bolinhas e vai descer, ó, deixando uma borda até chegar aqui. Ó, a gente pode vir aqui até chegar aqui o encontro da outra asa. Beleza. Agora a gente vai repetir aqui também, ó, nessa parte de baixo. Vai vir aqui de cima, mais ou menos aqui, criando esse contorno. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Espero que estejam vendo. Depois, quando eu vou passar ela mais forte, vou mostrar para vocês, tá? Beleza. Eu vou parar um pouquinho o vídeo e vou retomar. Voltamos aqui com ela. Agora aqui, ó, depois da cabeça, um pouquinho mais para cima, a gente vai puxar até aqui aquela marca do 8, ó. Uma voltinha assim, ó. Pode ser bem volteadinha. Eu tô fazendo com a marquinha bem fraca para depois retomar. Fiz isso e agora vão vir essas ranhuras aqui. Você pode simplesmente fazer a ranhura, assim, a mão livre, ó. Deixa eu fazer aqui. Mas se não tiver conseguido um resultado bom na ranhura, pega a mão oposta do que você escreve e faz com ela. Não precisa nem tentar muito, eu pelo menos com a mão esquerda não preciso nem fazer muito esforço, ó. Já fica bem feio, sozinho. Pronto, fiz as ranhurinhas e agora aqui, ó, na parte de baixo, eu vou fazer também. Como eu separei essa parte aqui, eu também vou separar uma parte aqui embaixo, ó. Que ela vai vir daqui de cima. Vocês podem fazer até essa parte meio angulada aqui assim, ó. Quase uma ponta de triângulo, assim, não tem problema. Fica bem bonito. E aqui, novamente, a gente vai colocar essas ranhuras. Ó, elas podem ser bifurcadas, como aqui em cima. As dali de cima, elas também não precisam ser bifurcadas. Eu optei por ser bem grande. E fizemos. E tá pronta a nossa borboleta. Porém, a gente só tem meia borboleta. Então, agora, a gente vai reforçar esses traços aqui, deixar ela bem firme como a gente gostaria. E já vai estar fazendo ela inteira. Eu vou pegar o carbono e vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Bom, a nossa borboleta, nossa folha estava aqui dobrada ao meio. Aqui tá o lado onde foi pintada a borboleta. A gente vai pegar vai virar ela assim. Pegar o carbono, a parte que risca, né? A parte que sai. E colocar de frente pro nosso papel. Bem de frente. E vai dobrar novamente. E agora, nós vamos repassar esse risco que a gente fez, que agora a gente tem certeza, né? Ele ficou bonito,
A gente concordou que é esse mesmo. E assim, vocês podiam ter apagado, voltado, não tem problema, tá? Até vocês acertarem o desenho que vocês gostem. Aqui os riscos, quando eu vou passar pro molde, eles já se transformam. Isso não é problema também. E vamos passar até o final. Quando eu tiver com tudo passado, eu volto. Contornei toda a minha borboleta. Uma coisa que eu não falei para vocês, ó. Aqui nessa lateral da asa, a gente pode fazer meio um ondulado assim. E essa parte aqui também pode repetir esse ondulado. Assim como essa parte de fora aqui até chegar a gota. E aqui também, ó. A gotinha a gente deixa ela perfeita. Pode estar fazendo esse ondulado, fica bem bonito também. Nessa daqui original que eu tenho, ela tá com ondulado. Ok, fizemos isso, o carbono tá lá dentro. Agora a gente abre e tem a borboleta completa. Às vezes aqui, ó, no miolinho, como na minha, o carbono não alcançou direito. A gente só refaz o corpinho, que é a parte mais fácil. E agora vamos passar nossa borboleta pro tecido e eu já volto. Certo, passei a minha borboletinha pra cá. Eu não passei as anteninhas, podia ter passado. Essas ranhuras aqui também são opcionais, vocês podem deixar porque é só um detalhe no final que a gente faz. E vamos à lista de materiais agora. Como sempre, o clareador. A minha borboleta eu vou trabalhar ela em tons de azul. Então eu peguei o azul mar, o azul turquesa, ou melhor, o turquesa e o azul turquesa, que é esse escuro. O branco, como sempre. Eu vou estar usando o preto e tons de cinza, que a gente pode estar simplesmente clareando o preto, né? Como eu já tenho preparado aqui, não tem problema. E alguns tons mais arroxados, só que mais escuros, tipo o berinjela e o uva. Caso eu queira dar algum toque final. Não necessariamente eu vou estar usando esses, tá? Então, vamos começar fazendo a asa da nossa borboleta. Como sempre, vamos passar clareador nas duas asas superiores, a princípio. Antes da gente começar com o clareador aqui nas asas, eu já até apliquei, mas a gente tem que fazer o fundo. Então, no fundo, a gente vai pegar um pincel um pouco mais largo. Eu tô usando aqui um 8 chato. E com esse azul intermediário, que é o azul mar, eu vou só marcar alguns pontos, tá? Que vai ser, sempre tirando o excesso, né, da tinta para não fazer muita coisa. Que vai ser aqui, na parte de baixo dela, ó, eu vou puxando e já esfumando para baixo. Posso até deixar o clareador aqui à minha disposição, para me ajudar a fazer esse esvaecido aqui, ó, vindo para baixo. Sempre bem esfumadinho. Posso agora até pegar o pituá, ó, para esfumar um pouco mais. Com essa tonalidade de azul intermediário. Lembra, eu peguei o azul mais claro, que é o turquesa. Peguei o azul turquesa, que é os que eu vou acabar usando dentro da minha borboleta. E aqui, para essas tonalidades, eu tô usando o azul mar. Agora vem, esfumo, vou pegar clareador aqui. Pode ser tanto clareador como diluente, aqui eu já tô com o clareador aqui próximo, ó. E vou esfumando. Eu vou fazer aqui também e aqui. E já retorno. Feito esse esfumaçado naqueles cantos, agora entra o uva. A gente vai pegar bem pouquinho do uva na ponta do pincel, tirar o excesso e vai dar umas batidinhas aqui, ó, puxando para baixo. Deixa eu ver se esse é o uva. É o uva. Podia ser o vinho também. Ó, eu vou limpar o pincel, que eu já botei a quantidade que eu queria depositar, e vou puxar para fora, acompanhando ele
Só para dar essa nuance arroxeada aqui, ó. Começa a ficar difícil de deslizar, eu pego um pouco de clareador. E novamente eu vou repetir o processo nas 3 outras partes onde eu sombreei. Feito aqui o fundo da nossa borboleta, aplicado o clareador nas 2 asas. Então, ó, vamos prestar atenção aqui, ó, pra gente sempre esfumar bem esse final aqui, ó. Usa o pituá aqui no final, fazendo esse esfumado, ó, que o pituá, a gente nem nota, mas ele acaba puxando bastante esse esfumado. Agora eu vou pegar um pincel mais largo e a gente vai aplicar a tinta em toda a asa. E a tinta que a gente vai estar usando é o tom de azul mais claro que a gente escolheu. No caso, eu estou usando azul turquesa. A gente pode estar fazendo esse jogo todo com outros tons, como o amarelo indo para o laranja e para o cerâmica, o rosa indo para tons mais escuros, acabando no vermelho ou acabando num roxo. Então, ó, eu vou pintar as 2 asas nesse tom mais claro de azul aqui e vou deixar ela completinha. Como é que eu vou pintar? Eu vou começar sempre contornando da borda e vindo para dentro. Não preciso deixar muito cheio aqui a parte interna, essa parte aqui assim, ó, que vem logo abaixo dessa linha onde começam as ranhuras. Eu posso ir esvaindo da ponta para lá. Como a gente passou bastante clareador, fica bem fácil essa aplicação. Eu vou terminar de aplicar a tinta. Aqui, vou subindo, ó. Espalhando bem para ela ficar bem uniforme, não ficar umas partes mais pigmentadas e outras não. Mas também deixo aquele respirinho assim um pouco aqui no meio. É bem suave, é uma coisa que às vezes a gente só vai notar estando assim bem de perto. Aqui no vídeo talvez vocês não estejam percebendo. Eu vou fazer a outra asa e vou retornar agora para essa. Pintadas as 2 asas, eu limpei meu pincelzinho. Aqui eu tô usando o 16, tá? Tamanho 16, ó. Chato lixado. Então, pintei bem. Agora eu vou vir com o branco, só um pinguinho na ponta, tiro o excesso, tá? Se precisar eu reaplico. É melhor reaplicar do que manchar. E agora eu vou vir traçar aqui, ó, dessa pontinha, vindo pro meio, mas só pegando aqui, ó, na lateral, aqui, de branco. Vou limpar, tirar o excesso do branco. E vou esfumar ele um pouco aqui, vindo para as laterais. Aqui eu tô usando esse com roxo, mas eu também podia estar usando indo pro verde, tá? Foi uma opção minha ir pro roxo. Novamente eu repito aqui. Esfumo bem esse branquinho. Como se eu estivesse clareando o centro da folha, da asa. Esse aqui não tinha ficado tão claro. E clareei o centro da asinha dela. Agora com um pincel não tão fino, mas também pode ser mais grossinho, chato também, a gente vai contornar com aquele azul bem escuro, mas um contorno bem fininho. Eu vou até pegar um pincel mais fino, pegar um 4 chato e vou fazer esse contorninho. Aquele que eu tinha pego, acho que era o 8, deixa eu ver. Eu vou pegar o 6, não muito fino, nem muito grosso. Então, ó, pega a tinta num ponto, num lado do pincel, vai lá nesse lado oposto, tira o excesso dos 2 lados e vamos fazendo um contorninho. Mas é um contorninho tão suave que ele mal vai aparecer.
Aqui eu fiz a parte de cima, vou limpar o pincel e vou esfumar esse contorninho, puxando ele para dentro. Tá? Eu posso deixar ele um pouco mais grossinho e fazer mais escura? Posso. Aí eu venho, faço contorno mais grosso, ó. Aí eu já vou contornar toda ela mais grossinho, assim, então, pra vocês verem. Fica muito bonito também. Quem gosta de uma pintura mais forte, ó, e aqui, lembra que a gente tinha feito tremidinho? Aqui já pode vir fazendo esse tremidinho. Ó, fez o contorninho, limpou o pincel, tirou o excesso de tinta e vamos esfumar ele rapidinho aqui pra dentro. Vamos puxando esse azul escuro. Se começar a secar, bota um pouquinho de diluente ou clareador no pincel. Esfuma bem esse azulzinho aqui. Puxa ele pra dentro. E aqui, ó, junto do corpinho, a gente vai fazer esse mesmo contorno, ó. Pode fazer ele bem grossinho, limpa o pincel e puxa, seguindo o sentido da asa. Tem um pedacinho de clareador que ficou colado. Eu posso ir lá e fazer ele mais. Aqui também a gente faz, porque depois, quando a gente vir com o branco ali, separar as asas, esse detalhezinho aqui tem que estar bem marcado. Então, vamos esfumando. Terminado isso, a gente repete o processo na outra asinha. Fizemos as asas superiores e vamos agora para as asas inferiores. Novamente, a gente vai passar bastante clareador aqui nessa parte. Nessa aqui de fora, nesse contorno, ainda não, tá bom? Vai passar só aqui para tá fazendo a aplicação da tinta. Passado, bem passado o clareador, a gente vai repetir aquele processo de pintura, utilizando o turquesa em toda a asa e clareando no centro depois com o branco e contornando com o azul turquesa, aquele azul bem escuro. Pode ser um azul marinho. Outra tonalidade que eu adoro é o azul petróleo, até tinha deixado ele separado aqui, caso eu me inspirasse em usá-lo. Eu preferi essas tonalidades mais abertas para aparecer no vídeo de uma forma mais clara para vocês. Então, ó, vamos pintar toda a asinha inferior. Até agora tá fácil, né? A pintura não requer muito cuidadinho, mas deixa a hora que chegar os detalhes ali, vocês vão ver. Passei toda a asinha de turquesa. Agora o branco. Onde é que a minha pintura vai receber o branco? Nessa parte de baixo aqui. Vai ser no centro, onde a gente fez aquela gotinha, tá? Uma sujeirinha de branco, tiro o excesso. Tá bem molhada a minha tinta do clareador ainda, então ela tá bem diluída. Eu vou aplicar o branco, esfumando ele para fora. Aplico na outra asinha. Termino essa parte e vou repetir o processo do contorno nessa asa. Repeti o processo do contorno aqui nele. E lembra que eu tinha pego o vinho e o berinjela, né? O vinho não, uva. O uva eu usei aqui. E agora eu vou pegar aquele berinjela bem escuro. Um pincel bem fininho não, eu tô pegando 4 aqui. Pode ser até um mais fino.
Vou pegar uma sujeirinha do berinjela, uma sujeirinha mesmo. Vou até tirar o excesso também. E vou passar aqui, ó, no contorno do corpinho. Vou deixar o clareador bem aqui próximo. Vou contornar o corpinho com esse meu berinjela bem escuro, mas só na parte que pega a asa. Agora eu venho com o clareador e vou puxar esse berinjela para cá. Posso fazer ele mais escurinho ainda, ó. Ai, meu Deus, peguei muito. E puxo esse berinjela bem lá para cima, bem fazendo contorno assim, seguindo o fluxo da asa. Nesse centro arroxeado, assim. Aqui, ó, na base dessa asa superior aqui, ó, nessa partezinha, a gente pode botar um leve, mas bem de leve, ó, e vir abrindo com a ajuda do clareador, ó, abrindo esse contorno, só para dar esse arroxeado. E repetimos do outro lado, né? Sempre o bom da borboleta é que assim é um lado e o outro tudo igual. A gente vai fazendo e ela já vai acontecendo aqui, bem bonita tá ficando. Vocês podem ver que eu tô sempre limpando o meu pincel para tirar o excesso, tá? E às vezes é o excesso que eu acabei de pegar aqui no tecido, que eu tinha posto demais. E ajeito aqui, então, com o berinjela. Aqui na parte de baixo, se vocês quiserem, a gente pode botar aqui, ó, um pouquinho. Só um reflexo, né? Eu vou tirar aqui o excesso que ficou muito desse lado. E vou fazendo de uma forma circular, só para dar a nuance arroxeada aqui. Ok, agora vamos ao corpinho e a esse contorno aqui. No corpinho a gente vai pegar aquelas tonalidades de cinza, lembra? No corpinho não, aqui ó, nesse entorno, a gente vai pegar uma tonalidade de cinza bem escuro e eu aqui optei pelo azul petróleo. E com esse azul petróleo e o cinza chumbo, eu vou fazer umas manchinhas, exatamente isso, ó. Umas manchas aqui nesse contorno dela, ó. Pode ser pequena, média, grande, umas manchas assim. Pode até fazer um pouco assim, meio no entorno ali das bolinhas. Manchado de cinza, eu vou e faço umas outras manchas assim de azul petróleo. Eu não preciso cobrir tudo não, tá? É só mesmo para dar uma manchada com esse azul petróleo aqui. Pode até passar um pouco por cima do cinza, dando uma mesclada. E vamos fazer isso em todo o entorno. Agora, com aquele cinza mais claro que eu separei, ou você faz a mistura também, eu vou pintar assim, ó, como se fosse, eu vou passar um risco aqui e outro aqui no corpinho dela. E vou botar uma bolinha bem lá na cabeça, com o cinza mais claro.
Posso pegar agora um pouco desse meu azul petróleo que eu já estava utilizando e contornar essas manchinhas assim dela. Essas manchinhas que eu acabei de colocar. Vai dando batidinha, se der uma mesclada não tem problema. Ok, e agora a gente vai pegar um pincel chato bem fininho, de preferência o 0 ou o 2, para aplicar o preto em todo esse contorno, tá? Eu vou pegar aqui meu pincelzinho, eu vou usar o 0 mesmo, o 0 chato. Ó, a mão já tá cheia de tinta. E vou começar a contornar e preencher todo aquele contorno de preto. Não preciso pegar muita tinta, porque aqui a parte de fora eu quero bastante precisão. Principalmente a de fora. Dentro a gente ainda vai dar uma sombreada com esse preto para dentro da asa, né? Então, a gente vai estar aplicando o pretinho em volta daquelas manchinhas que a gente fez, tá? A gente pode até dar uma esfumaçada para dentro, mas a gente preserva as manchinhas. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Então, ó, eu venho com o preto. Eu podia ter passado um clareadorzinho, que esse meu tecido, ele é bem sequinho, né? Mas como eu já não passei antes na hora de fazer as manchinhas, agora vai ficar ruim se eu aplicar, vai manchar muito. Então, aqui, ó, a parte de dentro a gente tenta ser o mais preciso possível, mas não é tão necessário quanto a parte externa da asa. A parte externa da asa a gente tem que fazer o contorno super preciso, pelo menos essa parte de cima. Aqui embaixo vai dar aquela tremida, então, se ele não sair muito preciso, não tem problema. E a gente tenta, lembra aquelas bolinhas que a gente fez ali? A gente tenta contornar elas bem contornadinhas. É um trabalho de calma e paciência agora, tá? Vamos contornando com a tinta preta. E vamos fazer todo esse contorno. Inclusive, ó, aqui aquela gotinha que a gente botou no final. Fiz aqui o contorno de preto, antes que ele seque, com o pincel limpo, eu vou puxar assim, ó, bem de leve para dentro, sem fazer muita curva. Quando começa a ficar escuro ali, ó, eu venho e limpo o pincel novamente, porque eu quero puxar a tinta que tá aqui. Eu não quero acrescentar mais tinta ali dentro, só quero espalhar um pouco. Ó, aqui em cima também. Aqui já deu já tinha dado uma secada na tinta. Eu posso vir aqui, ó, pegar um pouquinho para ajudar. E puxo um pouco, mas assim, ó, de leve, é só para dar uma uma escurecida, assim, para mostrar essa gradação e acrescentar mais cor na nossa asinha. O mesmo processo que a gente fez aqui, a gente vai estar fazendo nos outros. Mas agora a gente vai estar fazendo aquelas ranhuras que lá no começo a gente fez, lembra? Agora a gente vai desenhar elas. Com o pincel filete, aquele zerinho, né? Bem difícil de trabalhar. A gente vai pegar aquele tom de azul que a gente usou pro fundo, que foi o azul mar. Então, vocês têm que pegar um tom de azul meio intermediário. E vão passar com a pontinha, assim, não pode estar muito cheio de tinta para não ficar muito grosso. E vão passar nelas, ó.
que esse desenho não existe, né? Ele é o relevo da asinha da borboleta. Então, por isso que a gente está usando uma tonalidade de azul semelhante ao nosso azul de base ali. E vamos com o pincel filetinho fazendo as ranhurinhas. Quando pega muita tinta, tira o excesso. E vamos fazer até o final essas ranhurinhas. Olha só que bacana que ficou. Só lembrando, meninas, então, com o pincel filete, e o pincel filete é aquele que a gente não pode deixar de molho. A gente vai usar ele, lavar, secar e guardar na capinha para ele nunca estragar e continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu vou concluir essa asa e essa parte e vou retomar o vídeo para a gente depois vir fazendo o corpinho, tá bom? Olha, eu fiz todo o contorno aqui e voltei para fazer essa divisória interna aqui da asa inferior com vocês. Então, ó, com aquela cor intermediária que a gente usou pro fundo, aquele tom de azul, a gente vai contornar aquele desenho semelhante a uma gota que a gente fez. E vai fazer as ranhurinhas com o pincelzinho filete. Faz ela até o finalzinho da asa, assim, deixa ela bem marcadinha. É um trabalho que a gente tem que ficar pegando bastante tinta toda hora ali, porque o pincel ele não absorve muita tinta, por ser um pincel muito fininho, com poucas cerdas, né? Mas o resultado vale a pena. Agora a gente vai voltar com o preto novamente e o pincel zero chato, né? Que foi o mesmo que a gente fez esse contorno em volta. Para terminar o corpinho. Então, a gente vai pegar bem pouquinha tinta, tiramos o excesso. E agora a gente vai contornar em torno daquela manchinha que a gente fez. Mas tentar ser bem precisa, assim, ó, naquele desenho que a gente tinha feito antes. Para não invadir a asa e nem ficar um espaço em branco faltando da pintura. Pode dar uma puxadinha do preto ali pro centro, onde a gente tinha feito aquela manchinha. Faz o contorno aqui, a bolinha da cabeça. E com o filete e a tinta preta, a gente vai fazer as anteninhas. Nunca deixa muita tinta, né? Aqui a minha ficou juntinha, eu vou abrir um pouco. Aqui põe um pouquinho mais assim, ó, só para fazer como se fosse uma bolinha. E essa parte aqui agora tá feita. Nós vamos trabalhar um pouco agora com o branco. Tá? Com aquele mesmo pincel fininho que a gente aplicou o preto no contorno e no corpinho, a gente vai vir com o branco fazer duas coisas. Uma delas, aqui ó, no término da asa superior, eu vou colocar, ó, eu vou botar essa asa superior por cima da outra, aplicando esse branco aqui nesse contorno. Nossa, peguei muito branco aqui. Eu vou aplicar esse branquinho,
Vou tirar o excesso e vou esfumar ele para cima. Vou dar uma leve esfumaçada nesse branquinho, para ele preservar aqueles tons que ele tem por baixo, mas para dar uma subida nessa asa. Se achar que perdeu um pouco ali, vem com, pode ser até o mar, ó, só aqui para marcar. E agora, aqueles pontinhos brancos, aqueles pontinhos em branco que a gente deixou aqui, eu vou preencher com o filete, mas podia ser um outro pincelzinho, tá? A gente vai fazer umas bolinhas brancas. Deixa eu ver se tá aparecendo bem para vocês, tá? A gente vai preencher essas bolinhas de branco. Dos dois lados. E vamos aguardar um pouco, esperar esse preto do contorno tá bem sequinho, pra gente dar o acabamento no nosso paninho, tá bom? Depois de seca a parte preta, a gente vai vir com o branco e o pincel filete, colocando, ó, bolinhas em todo esse nosso contorno aqui, umas maiores, umas menores. E toda pintadinha. Pode colocar um pouquinho aqui, ó, também. No olhinho, na gotinha, né? Eu tenho que me cuidar que normalmente as minhas bolinhas acabam ficando muito simétricas e não é essa a intenção, tá? Não é pra ficar simétrico. Cada lado tem seu jeito. Até mesmo ali nas ranhuras, vocês podem ver que elas não ficaram iguais. E essa era bem a intenção, que elas não ficassem iguais. Pronto, meninas, nossa borboleta finalizada. Deixa eu enquadrar ela bem aqui no vídeo para vocês. Opa, mexeu uma coisinha aqui. Bem enquadradinha. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no meio, onde eu apliquei o branco, ficou um reflexo estranho agora que eu tô vendo na câmera, mas ao vivo tá bem tranquilo. Bom trabalho, vou ficar aguardando fotinho do trabalho de vocês. Um beijo!